Há uma grande diferença entre o discurso de António Costa e o discurso oficial do Partido Socialista em relação a Bruxelas, sendo o partido que mais defende Bruxelas no país, preferia que fosse ao contrário, e aquilo que foi a prática. Nós não podemos esquecer que no início desta legislatura a Comissão Europeia ameaçou várias vezes chumbar o orçamento português, bateu-se o pé. Ameaçou várias vezes não permitir o aumento do salário mínimo, bateu-se o pé. Ameaçou a aplicação de sanções a Portugal por causa de déficit excessivo. Todos os ganhos que nós assistimos nos últimos anos em Portugal, e sobretudo desde o acordo parlamentar entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes, todos os ganhos que tivemos foi quando se enfrentaram as instituições em Bruxelas. É inquestionável que o nível de chantagem e de pressão de Bruxelas em relação à Grécia foi incomensurável maior do que em relação a qualquer outro país da União Europeia. Mas também acho que é indiscutível que o governo grego não teve a intenção, em nenhum momento, depois de ter decidido acordar com Bruxelas o programa de intervenção, não teve em nenhum momento a intenção de sequer tentar aplicar uma parte mínima que fosse do seu governo. A Alemanha não pode exportar para economias completamente destruídas e sem nenhuma capacidade de compra. A integração do mercado europeu é muito grande. Não é destruindo as economias todas à volta que a Alemanha vai conseguir sobreviver. Em relação ao Banif, a decisão foi tomada a correr precisamente para evitar que nós entrássemos num novo ciclo que em janeiro de 2016 iniciava, que era com um novo mecanismo europeu de resolução bancária. E, portanto, aí houve claramente uma pressão para se evitar entrar nesse novo ciclo. Em relação a outras questões, até mesmo da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos ou a venda do novo banco, por que razão é que os governos têm que acatar, ou o Banco de Portugal tem que acatar, indicações até de quem deve ser o comprador? A solução para o banco teria sido a nacionalização, como é óbvio. Não sei se é mais pragmático ou não do que o PCP. O que eu estou a dizer é que se há uma batalha para enfrentar, eu seguramente não me vou encolher só para a seguir dizer que tinha razão. Eu já sei que o projeto da União Europeia é um projeto de integração muito desigual e em sério risco de fragmentação. Mas enquanto lá estiver, seguramente que vou a todas as batalhas. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. As eleições europeias são as que menos entusiasmam os portugueses. São aquelas em que a abstenção é, de longe, a maior. Porque é um poder distante, porque ninguém percebe ao certo o que decidem os eurodeputados, porque mesmo que a adesão à CEE e à União Europeia tenha um largo apoio popular, nunca houve um sentimento de pertença a um povo europeu. Este podcast não esperou pela campanha para debater a Europa. O tema foi transversal a muitas das entrevistas, como é natural que seja para quem queira debater a política portuguesa com seriedade. Mas esteve especialmente presente nas conversas com Francisco Louçã e Pacheco Pereira e no centro das entrevistas a Pedro Nuno Santos, Augusto Santos Silva e Ana Gomes, assim como no debate entre Rui Tavares e Jorge Bateira no último episódio. Agora, chegada a campanha para as eleições europeias, está na altura de ouvir os candidatos. Começa hoje a série de entrevistas com os cabeças de lista dos principais partidos. E a estreia será com Marisa Matias, cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Quando nasceu, o Bloco anunciava-se como europeísta de esquerda. Nem eurosatisfeito, como PS, PSD e CDS, que em nada se distinguiam no seu discurso sobre a Europa, nem eurocético, como o PCP. Só que o Bloco nasceu antes do euro. Nasceu antes do Tratado de Lisboa. Nasceu antes da crise de 2011 e do que aconteceu à Grécia. Apesar da caminhada já estar a ser feita desde Maastricht, o Bloco nasceu antes de ser evidente que a agenda neoliberal e o monetarismo tinham assentado arraiais em Bruxelas. Antes do PCP poder dizer, de forma compreensível, nós tínhamos razão. Desde então, o Bloco anda à procura do seu espaço e do seu discurso. Não está sozinho. Tem a companhia do Syriza, obrigado a impor a austeridade contra o qual combateu.
Tem a companhia de um Corbyn atarantado com o Brexit, em que não defende o que pensa, nem pensa o que defende. E tem a companhia de grande parte da esquerda, até é que se diz europeísta, e tem dificuldade em explicar o que sobra do projeto que prometia defender a convergência social e económica da Europa, o modelo social europeu e a democracia ocidental. O Bloco é cada vez mais crítico da Europa, mas continua incapaz de fazer um corte com o europeísmo cada vez com menos conteúdo. É disto e de muito mais que falaremos com Marisa Matias durante a próxima hora. Muito obrigado, Marisa, por ter aceito este meu convite. Obrigada. E eu começaria por fazer uma pergunta que resume basicamente uma parte do que aqui disse. Sabe-me dizer se o Bloco é europeísta, eurocético ou eurodesiludido? Bem, seguramente europeísta, e eu passo já a explicar, mas também seguramente muito eurodesiludido. Europeísta porque não há, no meu ponto de vista, uma confusão entre sentimentos europeístas e internacionalistas e aquilo que é crítica ao projeto da União Europeia. Essa confusão tenta-se fazer muitas vezes, mas como várias pessoas e cada vez mais vêm a afirmar, a única forma de ser europeísta neste momento é ser-se crítico. Aliás, a própria deputada Ana Gomes dizia há bem pouco tempo num debate que tínhamos em conjunto. Não há outra forma de ser europeísta neste momento sem ser crítico do projeto da União Europeia e confrontar esse projeto. Mas o europeísmo tem que querer dizer qualquer coisa. O que é que sobra do projeto europeu que faz alguém ser europeísta? Porque ser europeísta não tem nada a ver com o continente, tem a ver com o projeto político que é a construção da União Europeia. O que é que sobra desse projeto político? Sobra muito pouco do ponto de vista de uma cooperação real e igualitária entre os diferentes Estados-membros. Aliás, como podíamos ouvir na introdução a esta entrevista, a verdade é que nos últimos anos, e em particular desde a introdução do euro, nós assistimos a uma espécie de aprofundamento de uma integração que é cada vez mais desigual, mas isso não significa que não haja ainda uma capacidade, ou possa haver uma capacidade de reformas no sentido de trazer essa dimensão de cooperação num sentido que possa ser melhor para a vida das pessoas, num sentido que possa ser melhor para a defesa dos serviços públicos e para a salvaguarda, desde logo, por exemplo, questões tão fundamentais como os direitos laborais. Não é esse o projeto que estamos a viver neste momento. O que estamos a viver neste momento foi um projeto de integração muito negativa, continua a ser cada vez mais promotora de desigualdades, de divergências macroeconómicas. A introdução do euro agravou isso e de que maneira? Pela própria arquitetura do euro, e por isso é que os últimos 20 anos foram 20 anos de divergência económica, de criação de países de primeira e de segunda a vários níveis, e isso é o que temos assistido. É verdade, mas não acredito também em grandes fatalismos. O que acho é que temos um papel crítico a fazer nesta construção europeia. Mas o problema é que, como a União Europeia não é o mesmo que decidir estar na União Europeia, não é o mesmo que decidir estar em Portugal, ou seja, tem a ver com uma vontade política, enquanto a nação pode também ter, mas tem uma história um pouco, digamos que tem um lastro um pouco maior. A minha pergunta é se a União Europeia se transformou, e penso que me acompanha nisto, se transformou no principal instrumento de imposição de políticas neoliberais. Hoje é o mais eficaz instrumento de contornar as democracias e o voto popular e impor políticas neoliberais. Não sente que está a alimentar ilusões ao eleitorado contra a sua própria agenda política? Não, ou seja, eu concordo com essa afirmação. A União Europeia é um instrumento poderosíssimo de imposição da agenda neoliberal, aliás... E de onde conclui que a apoia? É isso que eu não consigo compreender. Não, eu sou crítica desta Constituição Europeia. Desta Constituição Europeia. Aliás, acompanhei nestes últimos 10 anos o que foi um processo de uma construção cada vez mais virada para a desintegração e, portanto, um processo que, se continuar assim, um projeto que, se continuar assim, não é viável. Em relação a isso, quero que seja... Pode não ser viável para o que nós queremos. Não, exatamente. Nós, a esquerda, no geral. Exato. E, portanto, não é viável nesse sentido. Não é viável num aprofundamento neoliberal, num aprofundamento das imposições aos Estados-membros, da redução da sua margem de decisão em aspectos fundamentais da vida de toda a gente, como seja, por exemplo, o investimento público e setores estratégicos, e como a saúde, a educação, o próprio direito à habitação, os direitos laborais. Isso está tudo muito condicionado pela agenda neoliberal europeia, que foi sendo reforçada e construída nos últimos anos, com o Tratado de Lisboa, com o Tratado Orçamental, etc. Já foi feita referência a uma série destes instrumentos. Portanto, este caminho
que os ditos europeístas convictos e não desiludidos dizem ser o caminho do aprofundamento, não é viável. Agora, convenhamos, há 5 anos atrás, quando entrou em vigor, aliás, o Tratado Orçamental, mais uma dessas ferramentas e desses instrumentos que se dizia ser absolutamente fundamental para a construção europeia, que se transformou numa tragédia para os países, seria para depois integrar o direito comunitário e para fazer parte do quadro legal que temos hoje em dia. Nós sabemos bem que o Tratado Orçamental se traduziu num massacre para muitas economias, e Portugal não foi uma exceção, com a imposição de regras absolutamente absurdas e impossíveis do ponto de vista do controle do déficit estrutural, das dívidas e cada vez mais a limitar a capacidade dos Estados em termos, sobretudo, de investimento público de proteção do trabalho. Mas dito isto, agora, passados 5 anos, mesmo aqueles que mais defenderam, e nós não podemos esquecer que o Tratado Orçamental, o primeiro país que o aprovou e que fez disso uma grande vitória foi Portugal. A Assembleia da República foi a primeira a votar na União Europeia a aprovação do Tratado Orçamental. Com o voto favorável do Partido Socialista. Com o voto favorável do Partido Socialista e com muito empenho e entusiasmo do Partido Socialista. O mesmo Partido Socialista que agora, no Parlamento Europeu, se juntou àquilo que tem sido uma reivindicação nossa e votou favoravelmente à não integração do Tratado Orçamental no direito comunitário, tendo em conta os resultados. António Costa tem a dizer em sua defesa que não era o secretário-geral na altura e, aliás, não tinha exatamente a mesma posição que tinha António José Seguro na altura sobre esse assunto. Mas deixe-me só perguntar... o Partido Socialista ainda tem muitas posições diversas a esse respeito. O Partido Socialista, no Parlamento Europeu, votou num determinado sentido, que foi coincidente com aquilo que foi a nossa proposta de não integrar o Tratado Orçamental no direito comunitário. Já o Partido Socialista de Mário Centeno no Eurogrupo parece que não deu por nada, mas isso... Deixe-me só concentrar-me aqui mais... porque o eleitorado tem uma certa dificuldade, geralmente, em acompanhar discursos que não sejam relativamente claros. E a esquerda... Não sei como é que é de interpretar isso. Não tem. O eleitorado em geral. O eleitorado em geral, onde eu estou incluído. Não acompanha discursos que não sejam claros. Eu não disse que não sejam simplistas, disse que não sejam claros. A esquerda tem um discurso confuso, e a sua esquerda tem um discurso confuso sobre a Europa, que deixa imenso espaço crítico, apesar de fazer imensas críticas à Europa, que é basicamente o discurso que costuma ser assim: isto é tudo péssimo, 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 por isso nós somos europeístas. E isto não é fácil de compreender pelo eleitorado, nem sequer por mim, que também faço parte do eleitorado. Não acha que isso deixa espaço, o espaço crítico eficaz à extrema-direita? Não acha que essa posição, este discurso confuso, é um discurso que pode, não, em Portugal, onde a extrema-direita ainda não tem força, mas que deixa espaço ao crescimento da extrema-direita, que se apodera do discurso crítico, mas claro, em relação à União Europeia? Eu permito-me discordar de que o discurso da extrema-direita seja um discurso crítico claro. É um discurso crítico simplista. Não é necessariamente um discurso crítico claro. Acho que o espaço da extrema-direita foi aberto por outra via. Foi o Bloco Central Europeu, foi uma espécie de ingenuidade, digamos assim, daquilo que têm sido até agora as forças dominantes no espaço da União Europeia, que acharam que deviam abrir a porta às políticas da extrema-direita mesmo antes da extrema-direita estar no poder. Completamente de acordo. A questão é porque é que não foi a esquerda crítica a conseguir canalizar esse descontentamento? Completamente de acordo também que temos que fazer uma avaliação muito séria, que é a responsabilidade, ou seja, se esse espaço foi ocupado pela extrema-direita e não foi ocupado por outras forças, eu acho que devemos fazer essa avaliação. Agora, convenhamos que, por exemplo, se faz uma crítica àquilo que tem sido a evolução da União Europeia, em particular desde a introdução do euro, os mecanismos que criou de desequilíbrio das economias, e que é preciso, obviamente, mecanismos compensatórios para, desde logo, permitir, um reforço do orçamento europeu, que reganhe um caráter redistributivo que está a perder a cada ano que passa, que se... Não temo que o reforço do orçamento europeu, ou seja, pelo menos eu tenho sempre aquela sensação de que se calhar é melhor não dar mais à União Europeia, porque tudo o que temos dado não tem corrido muito bem, acaba por não ser propriamente, não ter como retorno. Eu, quando me falam, por exemplo, da União Fiscal, isso era uma excelente ideia, mas estou mesmo a ver que vai ajudar a Alemanha, e que os impostos que vão ser criados vão servir para ajudar a indústria alemã e não os países que mais precisam. Não teme que continuar a insistir na transferência de poderes e de recursos não estou a falar de para transferência de poderes.
E de recursos, o orçamento de recursos europeu... com um caráter redistributivo. Logo, aí está, não, contra a concentração dos recursos e pela redistribuição dos recursos. Aliás, não fazia mal nenhum à Alemanha que também aplicasse esse critério a si própria e que permitisse, desde logo, por exemplo, o aumento dos salários dos trabalhadores alemães, que já não sabem o que isso é há muito tempo, e não ajudaria apenas os trabalhadores e as trabalhadoras alemãs, como a própria economia europeia no seu conjunto. Mas o que eu estava a dizer é que com esses mecanismos compensatórios, com uma lógica claramente de caráter redistributivo, orientada, obviamente, para uma mão menos pesada sobre a intervenção que tem tido a União Europeia nos Estados e permitir que aquilo que são teoricamente competências dos Estados possam ser mesmo realmente competências dos Estados em matéria de serviços públicos e Estado Social, tudo isso, que são mecanismos de reforço, digamos assim, numa lógica de cooperação entre países, onde se preservem espaços de soberania que foram atacados e que se permita defender os salários, se permita defender os serviços públicos, se permita defender o trabalho, tudo isso é muito mais difícil de explicar do que dizer que as pessoas não têm trabalho por causa dos migrantes que estão a entrar pela União Europeia. E, portanto, ser simplista não quer dizer que é claro, porque ainda por cima é uma falsidade. Quando falamos da ocupação do espaço político... A história dos imigrantes não é mais simplista do que dizer que não há dinheiro, porque o dinheiro vai para os bancos. Quer dizer, portanto, basicamente, há discursos simplistas possíveis à esquerda e à direita. Há aqui uma diferença entre aquilo que é matéria de facto e aquilo que é matéria de opinião. E que o dinheiro tem ido para os bancos, sobretudo, é matéria de facto, mas não tem só a ver com simplismo. Não deixa de ser interessante que os países que conseguem bater o pé a Bruxelas sejam aqueles onde a extrema-direita está a chegar ao poder, como a Itália. É verdade que cedeu na questão do déficit, acabou por ceder na questão do déficit, mas está na vanguarda, não está, pelo menos, na vanguarda da ortodoxia, como está o governo português apoiado pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, não deixa de ser interessante que é um governo onde está a Liga Norte, um governo de extrema-direita, consegue ser mais resistente, também é verdade que é um país mais poderoso, mas consegue ser menos ortodoxo do ponto de vista orçamental do que o governo supostamente mais à esquerda da Europa, que é o português. Há uma grande diferença entre o discurso de António Costa e o discurso oficial do Partido Socialista em relação a Bruxelas, sendo o partido que mais defende Bruxelas no país, preferia que fosse ao contrário, e aquilo que foi a prática. Nós não podemos esquecer que no início desta legislatura a Comissão Europeia ameaçou várias vezes chumbar o orçamento português. Bateu-se o pé. Ameaçou várias vezes não permitir o aumento do salário mínimo. Bateu-se o pé. Ameaçou a aplicação de sanções a Portugal por causa do déficit excessivo, na altura em que finalmente o déficit cumpria aquilo que são... Bateu-se o pé, mas agora temos um superávit primário, ou seja, temos o superávit primário histórico que o país nunca teve, nem com a direita no poder. Todos os ganhos que nós assistimos nos últimos anos em Portugal, e sobretudo desde o acordo parlamentar entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes, todos os ganhos que tivemos foi quando se enfrentaram as instituições em Bruxelas. Agora, estamos numa fase em que o Partido Socialista entende que deve ir, não sei porquê, talvez por contágio do governo anterior, que deve ir até para além mesmo daquilo que são os limites que são impostos por Bruxelas no que diz respeito ao excedente primário ou a outras questões que possamos debater. Mas naquelas dimensões em que se conseguiu bater o pé a Bruxelas, e a confrontação foi muito mais persistente e resistente do que, quer dizer, o que se passou em Itália, veremos o que é que vem daqui para a frente. Mas eu estava... Mas a verdade é que eles estão com 2% de déficit. Supostamente para políticas sociais, sim. Não é? Supostamente, eu não quero discutir a política então interna italiana. Porque se vamos analisar quais são as políticas sociais, é melhor não. Como deve imaginar, não estou aqui a defender a política da Liga Norte. O que eu estou a querer dizer, ou da Liga, o que eu estou a dizer é que a esquerda, e não só a esquerda portuguesa, está a deixar que a extrema-direita conquiste bandeiras que são suas. E eu tenho um exemplo. É porque olhamos para a Itália, eu comparei com Portugal. Mas, na verdade, a Itália tem conseguido mais do que a Grécia. Ou seja, qual é o balanço? Ou seja, olhamos para a Liga e olhamos para a Syriza. Há aqui várias dimensões. A minha pergunta é, qual é o balanço que faz do governo do Syriza? É um balanço negativo, necessariamente. É um balanço de um governo que não me arrependo em momento nenhum de ter apoiado na sua campanha eleitoral face àquilo que era a proposta que apresentava, mas que depois, perante um referendo que foi claríssimo, qual era a expressão da vontade do povo grego, resolveu ceder perante Bruxelas. É
inquestionável que o nível de chantagem e de pressão de Bruxelas em relação à Grécia foi incomensurável maior do que em relação a qualquer outro país da União Europeia. Mas também acho que é indiscutível que o governo grego não teve a intenção, em nenhum momento, depois de ter decidido acordar com Bruxelas o programa de intervenção, não teve em nenhum momento a intenção de sequer tentar aplicar uma parte mínima que fosse do seu governo. E isso justifica-se no caso da política económica, das privatizações, da redução e nos cortes nos salários e nas pensões, nos ataques aos serviços públicos, mas justifica-se também em outras áreas que nada têm a ver com a chantagem e com a posição da União Europeia. Portanto, obviamente é um balanço crítico. Nada forçou o governo grego a fazer um acordo com Netanyahu para testar o material aéreo que depois vai atacar Gaza. Ou nada, e obrigou Alexis Tsipras a fazer uma visita oficial aos Estados Unidos para visitar Trump logo nas suas primeiras visitas oficiais, ou a tentar defender a NATO no acordo que fez se calhar depois de aberta a porta a cedências importantes e depois o resto custa menos. Ou seja, o balanço não pode ser positivo de maneira nenhuma. A minha pergunta é se ele então não demonstra, pelo menos naquele primeiro ano, se não, o primeiro ano depois do referendo, não é? Se não demonstra as dificuldades que a esquerda tem a agir dentro do quadro europeu. Ou seja, eu, que também estive lá, aliás, durante o referendo, tenho sérias dúvidas, já não me refiro a essa parte agora do que se pode considerar a degenerescência do próprio Syriza, mas durante todo aquele período tenho dúvidas que Tsipras pudesse ter feito algo de muito diferente. Ou seja, é verdade que foi feito o cerco. A minha discussão é: a Marisa está a criticar o cerco. Eu acho que o cerco faz parte da natureza desta União Europeia, que não será diferente, e qualquer país que tente fazer o que a Grécia fez será cercado. E a minha pergunta é se vale a pena nós continuarmos todos contentes a querer estar dentro do cerco. Se ser europeísta e à esquerda não significa decidir lutar no campo, que é o campo da derrota. Eu vejo um fatalismo permanente que transpassa esta entrevista como se tivesse a história toda escrita e não houvesse nenhuma possibilidade de reescrevê-la. Mas é preciso conquistar uma maioria na União Europeia. Não acha que isso é impossível? Tanta coisa que era impossível, tanta coisa que era impossível que se tornou possível. Tanta coisa no quadro da União Europeia. O que foi a transformação da União Europeia nestes últimos anos foi claramente num sentido negativo. E já falámos disso. Tem algum sinal que será em sentido inverso? É que todos os sinais dizem o contrário. O sinal que eu tenho é aquele que foi o exercício que se fez em Portugal a seguir às eleições de 2015, nos primeiros tempos deste governo, na confrontação com Bruxelas, nas imposições que foram. Houve uma tentativa de imposições de Bruxelas e de todas as vezes que confrontámos e que fizemos exatamente o contrário do que Bruxelas pretendia, conseguiu-se alguns ganhos. O que é que isto significa? Que a confrontação tem que ser muito maior. O que é que significa? Que tem que haver uma oposição total a estes tratados. O que é que acha que teria acontecido à Grécia se tivesse feito um confronto ainda maior? Eu não consigo fazer projeções... Eu consigo. Não consigo. Mas estava lá a estar para perceber o que é que ia acontecer. Não consigo fazer projeções. Não tentaram. As pessoas não estavam a conseguir sequer levantar dinheiro. Não tentaram. Obviamente as condições eram muito fortes e diferentes. Uma das razões porque as condições eram tão fortes, eu não vou ficar muito mais tempo na Grécia, uma das razões porque as condições eram tão fortes provavelmente foi porque o Syriza esteve sempre a dizer aos seus eleitores que nunca sairia do euro. E portanto não preparou sequer o país para a única arma que tinha, que era sair do euro. Mas exatamente, não preparou politicamente não o país. Preparou. Eu acho que nós temos que estar preparados sempre para tudo. E o Syriza não estava preparado para isso. Portanto, nada disto é a qualquer custo ou a qualquer preço, como se está a tentar fazer passar esta conversa. Não existe uma permanência a qualquer preço, a qualquer custo. Mas também não existe, do meu ponto de vista, uma não tentativa de reconfiguração, ou seja, de reformas no sentido que possam redirecionar este caminho. Agora, honestamente, o que a Grécia provou é que não se pode ficar a qualquer preço. Se nós estivéssemos nas mesmas circunstâncias da Grécia, provavelmente o meu discurso neste momento seria bastante diferente. De facto, o Tsipras não preparou a Grécia para a possibilidade de sair do euro, pelo contrário. E provavelmente pagou um preço muito superior por isso. Eu não sei se a esquerda não está a pagar todos, não é? Se é um exclusivo do Tsipras. Não, a esquerda está a pagar toda, Vamos falar do euro. O Bloco é crítico em relação aos efeitos do euro na economia e na União. Acha que é apenas uma questão da arquitetura da moeda ou faz parte do pecado original da própria existência da moeda?
Eu diria que a arquitetura da moeda seguramente não favorece em nada, e não é preciso ser-se de esquerda para se perceber que a arquitetura da moeda não favorece em nada. Se perguntar a economistas, até mesmo de direita, ou se ler vários artigos e opiniões que têm sido publicados, é para muita gente de vários quadrantes políticos um milagre. Digamos que é já quase consensual. Portanto, eu queria falar da parte que não é consensual, que tem a ver se a moeda, se era possível haver uma moeda no quadro de uma União Europeia, como a conhecemos, que não sofresse deste problema. É possível essa moeda num quadro de uma economia de transferências, que é o que não existe. Portanto, transferências significa que os países sedentários, de facto, contribuam, e a sério, para um reequilíbrio daquilo que tem sido esta moeda em si mesma, a arquitetura desta moeda em si mesma, não tem outro destino a não ser Imagina os eleitores alemães a votarem num governo alemão que decida que vai fazer essas transferências. Ora bem, vamos lá ver. É que eu não estou a imaginar nenhum Estado onde isso aconteça. A curto prazo, ao médio prazo, ao longo prazo, esta situação é insustentável. É inviável. E é inviável. Pode ser viável para a Alemanha. Não, é inviável também para a Alemanha. A Alemanha não pode exportar para economias completamente destruídas e sem nenhuma capacidade de compra. A integração do mercado europeu é muito grande. Não é destruindo as economias todas à volta que a Alemanha vai conseguir sobreviver. Portanto, obviamente, também não é viável para a própria Alemanha. Da mesma maneira que a Alemanha pode decidir reduzir os seus excedentes, desde logo, por exemplo, aumentando os salários dos trabalhadores alemães, pode ser de várias formas. E pode perder em termos de excedentes comerciais e ganhar em termos de unidade. Pode continuar a fazer o que está a fazer, por exemplo, impedir-nos de ter uma política própria em relação à tecnologia, agora nesta questão da Huawei, porque não lhe interessa, fazer ela o seu próprio apoio à sua indústria, mas impedir que os outros Estados façam o apoio à sua indústria. O problema é que todo este instrumento permitiu que a Alemanha tivesse as rédeas não só da sua economia, mas das economias dos outros Estados com os quais têm relações. E eu não encontrei exatamente a saída onde isso vai acontecer. Mas já agora, deixe-me sobre o euro. Defende que Portugal pode ter que sair do euro? Eu acho que nunca nenhum cenário está excluído. Não acho que seja esse o caminho que se deve optar neste momento. Volto a dizer. Eu não estava a dizer se Portugal deve sair do euro agora. Portugal se deve preparar para essa possibilidade. Nós vimos o que é que aconteceu com a Grécia, aliás. Não é preciso irmos muito atrás. E foi essa impreparação do governo grego para lidar com todos os cenários que colocou também a Grécia na situação em que ficou. Há 3 anos atrás, se falássemos do Brexit, ninguém acreditaria que ele viesse a acontecer. É um cenário que está aí e que estamos há 2 anos a tentar lidar com ele. Portanto, o que eu acredito é que temos que estar sempre preparados para qualquer cenário, incluindo isso. E o que é que o Bloco de Esquerda está a fazer para preparar o eleitorado de esquerda para essa possibilidade? Para não ficar na situação em que o Syriza ficou, apesar de não estar no governo, não sabe se um dia não estará, para preparar o eleitorado para essa possibilidade do país ter que sair do euro. Não se confrontar com o mesmo problema que o Syriza se confrontou. Mas nós estamos a falar de situações, apesar de tudo, diferentes. Agora? Sim. Agora são situações diferentes. E neste momento o que eu acho que nós devemos fazer a sério é uma confrontação com aquilo que está inscrito nos tratados e com este processo de construção, este projeto de construção europeia. E significa ter mecanismos compensatórios para os desequilíbrios que são criados. Esses mecanismos passam, volto a dizer, por uma capacidade de ter um orçamento decente na União Europeia, que reganhe o seu caráter distributivo, que já, infelizmente, tem sido muito atacado ao longo dos últimos anos, e agora assistimos ainda mais um ataque por parte da Comissão Europeia, mas é por aí que é uma possibilidade. As pessoas precisam de sentir. Eu, por exemplo, achava que o governo global era o ideal. E se algum partido, o governo mundial era o ideal, e todos... o mundo não está num lugar muito bem frequentado neste momento. Eu sei, não. O que eu estou a querer dizer é exatamente isso. O que eu estou a dizer é exatamente isso. Eu gostava de imensas coisas, mas as pessoas precisam de qualquer coisa entre o apelo a dizer que era possível ser uma coisa diferente e qualquer coisa que elas considerem provável. Ora, tudo isso que está a defender, olhando para a União Europeia, parece muitíssimo mais do que improvável. Não há nenhum sinal na União Europeia, e não basta dizer que nós temos... Não se tem a ver com... Não estou a falar com fatalismo. A política é uma soma de projeto com contexto. Claro que é com contexto. E, portanto, apresenta um projeto num determinado contexto. E o projeto europeísta de esquerda esbarra de uma forma monumental com o contexto, que lhe é totalmente adverso. E é disso que eu falo quando falo de um discurso confuso. Não falo apenas de si. Falei do Corbyn, e no Corbyn vê-se como o discurso é confuso.
nós não conseguimos sequer perceber, nós já lá vamos, não conseguimos exatamente perceber o que é que o Corbyn deseja. Aliás, vamos já de certa forma. Eu li agora um artigo do Lapavitsas, do economista de esquerda, na revista de esquerda Jacobin, em que defendia que o programa do Jeremy Corbyn, portanto já não estamos só a falar do euro, neste caso a questão do euro não se põe, defende nacionalizações, uma política de reindustrialização e forte apoio à indústria inglesa, uma política de aquisições públicas socialmente responsáveis, era, dentro do mercado único, ou basicamente impossível. Ou seja, dizendo que Corbyn tem neste momento um problema, é que está a defender manter-se num espaço que inviabiliza o seu programa político. E eu acho que isto, a pergunta que lhe faço é se não acha que há também aqui um problema de comunicação da esquerda, que a extrema-direita não tem, e que a direita neoliberal também não tem, porque o programa que defende bate certo com o que existe na União Europeia, que é: eu proponho uma coisa que eu próprio inviabilizo, mantendo-me o defensor da União Europeia, do projeto europeu. Eu sinceramente não me vou pôr aqui na posição que não tenho, que é de estar a defender o edifício institucional europeu, porque não o defendo. Eu sei que não. Eu que não o defendo. Agora, também não me ponho aqui na posição, nem acho que devo pôr, porque, repare, a União Europeia é feita disso tudo que falámos até aqui, mas também é feita de muita arbitrariedade e é feita de muita discricionariedade. E as regras não são iguais para todas. Eu não acho que se nós tivéssemos batido mais o pé do que aquilo que batemos e se tivéssemos exigido mais capacidade, por exemplo, de investimento público, deixar que o investimento público que deixasse de ser um tabu, como tem sido até aqui em Portugal, se tivéssemos ido por outros caminhos, se nos tivéssemos batido por recuperar instrumentos, por exemplo, de contratação coletiva. Eu acho que nós teríamos conseguido isso. Sinceramente, acho que teríamos conseguido isso. Acho. Porque essa arbitrariedade, essa discricionariedade chegam ao limite quando os países têm as condições, ou os governos têm as condições e têm a maioria social por detrás que os apoie no sentido não só de exigir... O Syriza durante 6 meses bateu o pé no Eurogrupo, vimos o Varoufakis a bater o pé no Eurogrupo e tinha um fortíssimo apoio popular. Mas decidiu não seguir o resultado do referendo. Há uma diferença. Decidiu romper o seu vínculo com a maioria social que existia a apoiá-lo. E isso não é de menos importância. Teve maioria social e teve uma fortíssima maioria social até à realização do referendo. A partir desse momento o governo decidiu seguir um caminho e a maioria social ficou para outro caminho, por outro lado. Eu acho que tem a ver exatamente com esta contradição. Ou seja, a maioria social queria que o partido que o Syriza batesse o pé e era contra a saída do euro. E as duas coisas eram incompatíveis. E a mesma questão se põe com o Corbyn. O Corbyn, neste momento, tem um discurso confuso. Bem, acho que todos podemos assumir que Corbyn tem, sobre o Brexit, um discurso bastante confuso, onde se tenta agradar ao mesmo tempo a um eleitorado que fortissimamente Remain, e que não é obrigatoriamente o mais direitista do Labour. Alguns deles tiveram, aliás, na sua fortíssima base de apoio interna, e muito eleitorado trabalhador e operário que votou no Brexit. Não acha que manter esta confusão vai acabar também por Corbyn por matar, como aconteceu com o Syriza, matar um projeto político interessante? Eu sinceramente não vejo que tenha que ser necessariamente, e volto a dizer, não defendendo, porque não defendo este quadro institucional e os tratados que temos e a forma de aprofundamento que temos tido e de integração europeia, eu não vejo, sinceramente, porque é que se está sempre a negar aquilo que são competências que são e podem ser e devem ser cada vez mais competências dos Estados nacionais. Reforçar áreas e zonas de soberania em domínios que, por definição, são domínios de intervenção dos Estados nacionais, excluindo a intervenção permanente. Talvez porque a União Europeia tenha instrumentos informais que lhes permite furar as regras, porque nós os demos, não é? Sim, porque são dados e porque são aceitos. Mas estão lá, por exemplo, através do financiamento. Como nós sabemos, houve uma altura que se discutia em Portugal a possibilidade da União Europeia penalizar, se quisesse, por via do financiamento comum. Não sequer estou a falar de nenhuma regra. Ou seja,
Quando nós transferimos poderes, não transferimos só poderes formais, transferimos poderes informais, que vão com os formais, não é? Damos poder político, e o poder político não é só o que está escrito, não é? Com certeza, mas a questão é que, como disse, e muito bem, estamos a falar de poderes informais e de mecanismos informais. No quadro da formalidade, nós não usamos nem de perto nem de longe toda a margem de manobra que temos do ponto de vista daquilo que são as competências reais dos Estados e dos governos. Muita dessa transferência é feita por vontade própria dos governos, sem a isso estar obrigado. Aquilo que se falava há pouco, este governo, sabe-se lá porquê, agora também decidiu que tem que ir para além das metas que são impostas, sabe-se lá porquê, quando há tanto por fazer em matéria de investimento público. Portanto, não é por haver esse eurodeslumbramento ou essa tentativa de agradar... Acha que os Estados vão mais longe do que a União Europeia obrigaria? Com certeza, vimos isso com a Troika. Durante a intervenção da Troika, um governo de direita, isso é normal, não é? Com o governo de direita a querer ir mais longe que a Troika, e estamos a ver agora com o governo socialista, não sei se por o governo socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, sim, ou garantido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Com certeza, mas convenhamos que com uma divergência muito significativa no que diz respeito à política europeia. Sim, mas também, olha, o mesmo que diz sobre a Europa, os eleitores podem dizer sobre Portugal. Se calhar o Bloco de Esquerda e o PCP, há algumas coisas, deviam ter batido mais o pé do que bateram. A relação de forças é a que é, e ainda na Europa assim, também, não é? A relação de forças é a que é, e ainda assim, na Europa também é ainda que assim eu creio que as pessoas têm perfeita noção de que se tivesse sido posto em prática o programa económico do governo socialista, estaríamos mesmo numa situação que pouco teria divergido daquilo que foi. Eu também não estou a contestar, só estou a dizer que as pessoas percebem isso também. Portanto, a margem de manobra também é aquela que nós queremos ter, é aquela que nós queremos criar. Ainda não quer sair já do Brexit. Fez campanha pelo Brexit, contra o Brexit. É convite de Jeremy Corbyn, segundo sei. Porquê é que fez campanha contra o Brexit? Porquê é que é contra o Brexit? Bem, se fez campanha contra o Brexit, parte do princípio que é contra o Brexit. Por duas razões, numa lógica profundamente de solidariedade e de caminhos conjuntos que temos feito nas lutas internacionais e que creio que são fundamentais a esse respeito. Em primeiro lugar, por uma questão política de fundo, uma agenda comum, de uma agenda muito crítica da União Europeia também, numa linha muito anti-austeridade, mas em que do outro lado o que estava não era seguramente eliminar essa política, era o reforço dessa política por outros meios. Por outro lado temos, eu obviamente não voto no Reino Unido, nem faço tensões de votar, por outro lado porque há relações importantes entre os dois países que vão para além das relações de afinidade ideológica ou política. E nós temos uma enorme comunidade portuguesa no Reino Unido, como temos também uma comunidade interessante, não tão expressiva, de cidadãos e cidadãs do Reino Unido em Portugal, mas temos uma enorme comunidade. Aliás, muitos setores da sociedade britânica dependem totalmente da mão de obra portuguesa, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde britânico, e é também, acho eu, do interesse de todas as partes que se salvaguarde os direitos de cidadania. Mas não explicou porque é que é contra o Brexit. Explicou porque é que fez campanha. Aliás, eu acho que a partir do momento que as pessoas votaram favoravelmente ao Brexit, já há muito tempo que devia estar resolvido e se devia ter consumado o acordo para que se avançasse para o divórcio. Como sabe, o Corbyn anda às voltas, ele próprio não consegue dizer isso com essa clareza. Não é? Pois, mas isso é um problema dele. Agora, eu compreendo que ele tenha vários problemas, e dentre os quais, por exemplo, a questão da fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda. Mas eu acho que o problema é mais profundo. O problema é exatamente aquilo que temos estado aqui a discutir. E não é um problema exclusivamente do Corbyn, é um problema da esquerda. E se calhar é um problema que eu próprio eu não estou a pôr fora desse problema. Eu não quero parecer que estou a fugir às perguntas porque não estou. Mas vamos lá ver uma coisa. É assim, seria impensável há alguns anos atrás, não muitos, basta recuar ao início de 2015, e imaginar que nós poderíamos ter uma solução governativa como aquela que se encontrou em Portugal, com uma maioria na Assembleia da República, que foi orientada para determinadas políticas, um acordo que tem ainda muitas limitações e ficou muito aquém do que seria necessário. Não precisamos de recuar muito, basta recuarmos ao início de 2015 e isto seria impossível de imaginar. Seria impossível imaginar a reconfiguração de toda a política partidária que estamos a viver na União Europeia. Também seria impossível imaginar o Brexit, seria impossível imaginar muitos dos espaços que disse, e com razão, que em muitos países estão a ser ocupados pela extrema-direita. Tudo isto seria Algumas seriam até possíveis de imaginar. Agora, convenhamos, estamos num processo de transformação profunda e permanente, e eu, sinceramente, acho que neste processo de reconfiguração, obviamente, não haverá mais democracia europeia sem uma alteração
profunda do caminho que estamos a seguir, não haverá um reforço dos direitos sem uma alteração profunda do que estamos a seguir, mas nós não podemos descurar aquilo que também que é o papel das democracias nacionais para a própria construção europeia. E o que eu creio é que nos últimos anos se descurou muito o papel das democracias nacionais para a construção europeia. Ora, a construção europeia será o que for a soma dessas democracias nacionais, em certa medida. E eu acho que há um caminho a aprofundar em muitos domínios, e nomeadamente que passam por essa recuperação da democracia, da esfera de soberania em muitas das áreas que são das competências dos Estados, e que assim também se pode construir relações diferentes. Deixa-me clarificar isto. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Defende mais transferências de soberania para a União Europeia, ou acha que com a experiência que tivemos agora não se deve parar por aqui? Não defende de maneira nenhuma transferências de soberania para a União Europeia. Eu acho que há domínios que nós não temos alternativa a não ser trabalhar em cooperação. E é irrealista nós acharmos... No domínio fiscal, por exemplo. No domínio fiscal, no domínio digital... Mas não teme aquilo que eu disse, ou seja, climático, que nós de uma forma muito compreensível, achando que a Europa, aliás, a Ana Gomes disse isso na entrevista que eu lhe fiz, que a Europa tem a dimensão que os Estados Nacionais não têm para ir atrás do Facebook e da Google, etc, etc. Portanto, com um programa muito interessante de esquerda, começámos a dar passos para uma maior integração fiscal, e depois vem a Alemanha e põe os impostos como lhe interessam, como interessa à sua indústria, à sua economia, e mais uma vez, como aconteceu até agora sempre, os países periféricos tramam-se com essa transferência de soberanias. Em relação à política fiscal, a questão não é bem alemã. O bloqueio não é bem o alemão, não é? Em relação à política fiscal, o bloqueio não tenho dúvidas nenhumas que a Alemanha... Não, pelo contrário. Agora, acho que a Alemanha vai querer uma integração fiscal para depois a usar. Mas vamos lá ver uma coisa. Para que não haja equívocos, nem... Quando se fala numa maior cooperação, por exemplo, do ponto de vista da política fiscal, imaginemos, para taxar os lucros das multinacionais que ou não são taxados ou são subtaxados e que praticamente não contribuem em nada para as contas públicas dos países. O que é necessário é uma cooperação europeia, porque não há outra forma de fazê-lo num quadro em que as fronteiras não existem na circulação de capitais e em que sistematicamente temos países, até porque o quadro de concorrência que foi instituído na União Europeia, que permite concorrência entre países, e alguns deles especializaram em atrair as multinacionais com promessas de não pagamento de impostos, mas o quadro de cooperação tem que ser mais vasto do que o Estado-nação. Mas se houver essa capacidade de tributação das multinacionais, não é nenhuma instituição europeia que vai fazer a cobrança desses impostos. Nem sequer tem essa competência para isso, são as autoridades nacionais. Esses impostos revertem para as contas públicas nacionais. Não é isso que estou a pôr em conta. Isto não é nenhuma transferência de soberania. A criação de regras fiscais. A criação de regras fiscais podem ser mais favoráveis a umas economias do que a outras, não é? Sim, com certeza, mas o que estamos a dizer... Nós temos um euro que é o único e, de facto, é mais favorável a umas economias do que a outras. Porque não tem mecanismos de compensação. Porque está mal construído por tudo isso. É que eu acho que ele não está mal construído. Eu acho que ele foi construído para isto. Acho que está muitíssimo bem construído. Mas nós agora perdemos a capacidade de sonhar e de achar que as coisas podem ser melhores e diferentes daquelas que são. Desde que o sonho não se transforma em pesadelo. Não, de maneira nenhuma. Por isso é que eu estou a dizer que há limites para tudo. E pode haver mesmo uma situação em relação à qual, como aquela que a Grécia enfrentou, em que a alternativa não está lá. Ou que não vale a pena insistir em mecanismos compensatórios, porque qualquer um deles é mais negativo para a economia do que a decisão de sair. Eu acho que a Grécia esteve nesse cenário e acabou por ceder, precisamente por não estar preparada para um cenário de saída do euro. Portanto, eu não afasto nenhum cenário. Agora, o que eu estou a dizer neste momento é que não se pode confundir aquilo que é dizer, por exemplo, cooperação em determinados domínios com uma transferência de soberania, porque eu não aceito mais soberania para a União Europeia. Aliás, o que nós precisamos é de recuperar aquilo que são esferas de soberania que, no papel e teoricamente, são nacionais e deixaram de o ser por imposições, ou por aceitação de chantagem, ou por regras informais, aquilo que falava há pouco, porque muitas dessas regras são informais, nem sequer são regras formais. Portanto, nós precisamos é recuperar esse espaço de soberania e de podermos decidir muito bem sobre política fiscal, sobre a questão de aumentos de salários, sobre investimento público que está em níveis mínimos históricos e que teima em não descolar, porque sistematicamente as recomendações são menos despesa, ou seja, menos investimento público. Tudo isso está em cima da mesa.
Agora, haver cooperação em certos domínios como o digital ou o fiscal não significa mais transferência de soberania e que não se pode criar... Também não precisava de haver União Europeia para isso, não é? Porque a cooperação não foi uma coisa inventada pela União Europeia. Não, há não Estados foi. a cooperarem uns com os Seguramente há outras formas. Sem estarem já integrados houve muitas economicamente. formas de cooperação na história e haverá muitas mais, não é isso que estamos a falar. No Brexit, uma das grandes discussões foi a questão da imigração. Eu tenho a sensação que a esquerda gosta de fugir deste tema, mantendo apenas um discurso moral, que é fundamental que o tenha, mas que não chega. O grande problema no Reino Unido nem sequer é, na discussão do Brexit, a imigração externa à União Europeia, ao contrário do que acontece no debate em Itália ou noutros países. É a imigração interna da União Europeia, sobretudo vinda de leste. E a minha pergunta é se há algum futuro para uma liberdade de movimentos que não corresponde a um processo de coesão entre os países. Se não é, afastando o discurso xenófobo, afastando o ruído do discurso xenófobo deste debate, se não é legítimo que os britânicos não achem que a melhor forma de garantir o desenvolvimento seja uma abertura de fronteiras em que uma parte da população se desloca para um lado e não há... Ou seja, se isto não é, aliás, mau, por exemplo, para os polacos e para os ingleses em simultâneo, porque os polacos ficam sem os quadros e os ingleses são invadidos ou inundados, não quero utilizar a expressão invadidos, que evidentemente é infeliz, mas vem gente de todo o lado criar uma pressão sobre o próprio mercado de trabalho. O problema da imigração não é a livre circulação de pessoas, o problema da imigração é o dumping. O problema da imigração é a pressão que se coloca nos salários, sim, e isso tem que ser regulado. Isso tem que ser mas não chega a regular, porque a questão não é regular. Mesmo regulando, os salários poderiam aumentar e não aumentam. Por exemplo, se houver um exército disponível bastante razoável. Ou seja, o que eu estou a perguntar é se a esquerda está disponível para, ignorando o discurso da extrema-direita, compreender que há alguma pressão da imigração que não resulta apenas de um erro de percepção das pessoas. Que é compreensível que um espaço económico bastante grande de fronteiras abertas que não tem coesão económica e social é inviável do ponto de vista... O problema da inviabilidade aqui é o problema do dumping. É o problema do dumping. A pressão, claro, que coloca para fazer baixar os salários, mesmo nos próprios países. Ou para os manter. Ou para a estagnação salarial, mesmo quando há crescimento económico e os salários não acompanham esse crescimento. Por muito medíocre que seja o crescimento, o aumento dos salários é sempre inferior a esse próprio crescimento. Mas esse é o problema, não tem rigorosamente nada a ver com a livre circulação de pessoas, até porque a escala que temos e a dimensão que temos para falar desses movimentos internos à União Europeia está mais do que provado que está longe de absorver as necessidades todas que existem, até mesmo em termos de mão de obra nos diferentes países. O problema é o do dumping e essa pressão é colocada realmente, porque é legítimo que trabalhadores de determinados países sintam que os seus salários podem não crescer em função de haver uma pressão salarial do outro lado. Mas aí é combater o dumping, não tem nada a ver com a livre circulação das pessoas no espaço da União Europeia. Mantendo na migração, mas não é na imigração, na questão dos refugiados. A Alemanha aceitou quase 1 milhão, não chegou a 1 milhão, mas quase 1 milhão de refugiados em muito pouco tempo. Independentemente da opinião que todos nós temos, favorável, evidentemente, ao nosso dever moral de receber refugiados, não é inevitável que a chegada de quase 1 milhão de pessoas vindas ainda por cima de espaços culturais muito diferentes a um Estado tenha um efeito político devastador que acabará por funcionar contra elas próprias, porque fará crescer a extrema-direita. Acho que não há nenhum país que receber quase 1 milhão de refugiados, a extrema-direita não cresça brutalmente. A extrema-direita cresceu na Alemanha, nos Länder, onde não houve recepção de refugiados. Por acaso cresceu bastante, mais ou menos, porque cresceu bastante na Baviera, onde houve uma enorme recepção de refugiados. Não é comparável. Se nós fizermos a análise, isto é uma questão de factos, não é uma questão de opinião. Se fizermos a análise, o grande crescimento, o impulso maior, a Baviera, tudo bem, tem a dimensão que tem, e é um dos casos, mas tem outros... sobretudo o primeiro sítio de chegada, mas tem outros problemas associados. Tem outros problemas associados. A Baviera é uma região de coesão ainda, sim, no espaço da União Europeia, e é uma região de coesão no espaço da Alemanha em si mesmo. Tem outros problemas associados, tem problemas de pobreza, desigualdade, de condições de vida muito diferenciadas no quadro da Alemanha.
a norma e a regra, e basta analisar os resultados eleitorais, é que foram precisamente nos Länder que não receberam refugiados que a extrema-direita fez um discurso e que cresceu. Eu não estou aqui eu não estou a dizer... Não, o que eu estou a dizer está bem, mas essa relação não se pode estabelecer. Eu não estou a discutir o aproveitamento que a extrema-direita faz, que o faz sempre. Portanto, agora, vamos lá ver... Não é a minha intenção ficar a discutir a não, legitimidade desse discurso. Eu estou a falar de outra coisa. Nós nunca devemos... Não temos que discutir porque é que a extrema-direita faz um discurso, mas podemos discutir porque é que as pessoas começam a votar na extrema-direita. Vamos lá ver, vamos à origem da questão, com certeza, mas vamos à origem da questão. Obviamente a Alemanha recebe... A minha pergunta é se é possível num país... Claro que é possível. Receberem tão pouca gente, porque há um impacto que não é só económico. Claro que não, mas claro que chegarem a 800 mil pessoas ou 900 mil pessoas de uma cultura totalmente diferente de um dia para o outro, cria evidentemente impactos políticos. O Daniel conhece tão bem o Líbano como eu conheço. Que é provavelmente o mosaico cultural mais complexo que existe no mundo. E que não corre muito bem, em geral. Não corre muito bem em geral, mas eles entendem-se. É porque ao tiro, geralmente. Não é ao tiro, geralmente. Entendem-se até com uma arquitetura institucional bastante criativa. Quer dizer, dizer que existe mais choque cultural entre refugiados que vêm da Síria na Alemanha do que com determinadas comunidades no Líbano é não, exagerado. Claro que não existe. Haverá muito mais choque cultural. E o Líbano é um país de 4 milhões de habitantes que recebeu 1,5 milhão de refugiados sírios, a juntar aos mais de 700 mil refugiados palestinianos que já tinha, e um país muito mais pobre, com uma área geográfica minúscula, é 1/10 de Portugal, e portanto metade da população é refugiada. E só começaram a vir para a Europa quando se esgotou a capacidade no Líbano e na Jordânia, como sabemos muito bem. Foi aí que começaram a tentar vir para a Europa. E portanto estamos a falar deste país cujo qualquer coisa é um choque cultural e no entanto funciona tudo como um mosaico cultural muito diverso. Culturas que se conhecem. São culturas que podem ser muito diferentes, mas conhecem. Não vamos dizer que na União Europeia e na Alemanha... Eu não falei na União Europeia, falei na Alemanha. Está bem, mas a Alemanha... Eu acho que a União Europeia tinha evidentemente dimensão para receber 1 milhão de refugiados. A Alemanha, tenho bastantes dúvidas que a Alemanha já tenha... tem uma comunidade muçulmana muito superior a essa que recebeu. Pois tem. Portanto, muito superior, em termos de população. Portanto, não é uma novidade cultural, nem é uma coisa que nunca tenha acontecido. A comunidade muçulmana na Alemanha é uma comunidade muito larga, muito grande. E, portanto, a Alemanha recebe 800 mil refugiados num contexto que já conhece perfeitamente esta cultura. Conhece esta cultura de todos os dias para lhes limpar a casa, para lhes limpar as ruas, para tratar da vida comum e cotidiana. Portanto, embarcar nisso não embarque seguramente. E até mesmo porque, no caso da Alemanha, os refugiados foram escolhidos a dedo. E nós sabemos, os que entraram foram escolhidos a dedo nos setores onde eram essenciais, onde eram fundamentais, os níveis de escolaridade... Há até quem diga que a boa vontade de Angela Merkel tinha mais razões económicas que humanitárias. Não sei se é essa a sua opinião. A minha opinião é que, numa altura em que todos os países praticamente fecharam as fronteiras, a Alemanha foi a única a abrir, na realidade, mas não podemos ignorar, e acho que não se deve ignorar, que não foi uma abertura humanitária na sua totalidade. Houve um conjunto de critérios que foram cumpridos, nomeadamente níveis de qualificações. É um caso de olharmos, por exemplo, para a Orquestra Filarmónica de Berlim. Quantos músicos vieram da Síria e que estão a tocar, mas se formos olhar para outros exemplos, portanto, foram muito bem selecionados e não podemos dizer de maneira nenhuma que para a Alemanha é um choque cultural quando a comunidade muçulmana na Alemanha era já vastíssima, muito antes de terem recebido os 800 mil refugiados. E, portanto, o que está aqui em causa é a Alemanha não quer olhar para as causas deste fluxo, pode não querer olhar, como a França não quer, de Macron, como o Reino Unido não quer, ou a Espanha também não quer, quando vendem o armamento que vendem, que provocam estes conflitos. Mas o armamento que expulsa estas pessoas do território é armamento francês, alemão, espanhol e inglês. E isso sabemos todos. E ninguém quer olhar para essa origem do problema. Portanto, depois não pode vir, é um discurso moralista, ao contrário. Não se procura resolver os problemas na origem, não é por falta de tentativa, é porque realmente o negócio rende muito mais do que as vidas humanas. E, portanto, mas no caso da União Europeia, no total tentou entrar muito pouca gente, comparativamente com aquilo que era a capacidade de absorção da União Europeia. E ter-se criado uma narrativa... Falando disso, fala um bocadinho de barriga cheia, no sentido em que quando recebe pessoas
São mil e tal, Portugal até por acaso, pessoas. sim, Portugal ofereceu-se para receber cerca de 10 mil e não chegaram mais do que 1.200, 1.300. Portanto, nem sequer essa meta foi cumprida e, obviamente, eu acho que nós não podemos estar aqui a dizer que a percepção do Partido de Portugal é a mesma que a Partido de Itália ou a Partido da Grécia ou o que seja. Não houve nenhuma coragem europeia para haver um mecanismo de solidariedade, de redistribuição dos refugiados, não houve nenhuma vontade política para pôr as vidas humanas à frente do negócio do armamento. É uma irresponsabilidade e uma hipocrisia total, porque sabe-se perfeitamente as responsabilidades da União Europeia nestes conflitos e no armamento que chegou à Arábia Saudita e que rapidamente contribuiu para alimentar os grupos terroristas que afastaram muitas das pessoas que se viram obrigadas a fugir. E, obviamente, que a União Europeia teria tido capacidade, se tivesse tido vontade política, de ter absorvido as pessoas que tentaram chegar à União Europeia. Agora, ter tido essa capacidade significa também que, ao mesmo tempo, devia ter trabalhado e devia estar agora a trabalhar em soluções políticas, desde logo deixar de vender armamento para estas zonas de conflito. E isso não o fez, em momento nenhum. Quero falar só das próximas eleições europeias. Tudo indica que a extrema-direita terá um resultado... Tudo indica, estamos a falar de sondagens, valem o que valem, mas podemos trabalhar com elas. Tudo indica que a extrema-direita terá um resultado histórico nas próximas eleições, que haverá uma hecatombe do centro-esquerda, que não haverá grande crescimento da esquerda, daquilo que podemos chamar a esquerda crítica, à esquerda da social-democracia, como quisermos. O que significa que o confronto continuará a ser entre o projeto neoliberal, coerentemente europeísta, e o nacionalismo xenófobo, abertamente eurocético. E talvez fechando o ciclo da nossa conversa, isto não indica que a clareza de discurso está a ser premiada? Não, eu gostava de saber que definição é essa de europeísmo que se atribui ao centro-esquerda. Ao centro-direita, neoliberal. Centro-esquerda e centro-direita, peço imensa desculpa, porque centro-esquerda também alimentou. O centro-esquerda não sei se ainda tem discurso, porque mas o que sobrevive é o português, o inglês e pouco mais. Mas sim, com certeza, mas nada deste projeto teria feito caminho se não fosse essa aliança permanente que houve entre o Bloco Central. Estou completamente de acordo, por isso é que eu lhe chamo europeísmo. Por isso é que eu associo o europeísmo ao que é. Não, mas isso e não ao que devia ser. Não, isso traduziu-se nos últimos anos, do meu ponto de vista, num projeto de desintegração. Mas não acha que, apesar de tudo, há aqui, eu agora já nem sequer estava a discutir, porque já discutimos, as pessoas estão a premiar discursos claros. O que é um discurso claro? O discurso claro é o que o centro-direita diz que quer é aquilo que a União Europeia lhes dá como instrumento. O que a extrema-direita diz que não quer, dilo de uma forma clara, dizendo que queremos sair da União Europeia. Diz o que não quer, nunca diz o que quer. Então o que é que quer dizer? Diz que quer sair da União Europeia. Não diz nada. A França... Não, ainda a última... França falam do Frexit, portanto acho que quer dizer sair da União Europeia. A França queria. Sim. A extrema-direita francesa queria. A extrema-direita da Hungria queria. Sim. A extrema-direita da Áustria queria. Agora isto era tudo para rimar. Não querem. A Marine Le Pen deu uma entrevista há poucas semanas à RTP onde não podia ser mais clara. Ela dizia, eu era a favor da saída da União Europeia quando não podia mudá-la por dentro. Não quero sair agora de posso ganhar as eleições. Agora posso ganhar as eleições, quero ficar. Não é absurdo. Portanto, não é que queiram sair da União. Queriam, já não querem. Aliás, é difícil encontrar uma força que seja mais pelo Remain do Reino Unido do que a Roménia ou o Partido Romeno, que está no governo. Mas esse é supostamente centro-esquerda, não é? É supostamente centro-esquerda, mas sobretudo não quer que aconteça o Brexit, porque não quer que a comunidade romena que vive no Reino Unido regresse à Roménia, porque não sabe como é que há de receber. Portanto, tudo isto é um mundo de contradições, um mar de contradições, estamos de acordo. Agora, o que eu não identifico aí é clareza nenhuma, do lado de onde isto está a clareza. Que efeitos acha que o crescimento da extrema-direita partindo do princípio que ele vai acontecer, e não há praticamente como não acontecer, as sondagens são esmagadoras desse ponto de vista, terá no conjunto da Europa? Agora, ou seja, o Parlamento Europeu que sair das próximas eleições, com uma composição da extrema-direita muito mais forte, que efeito é que acha que vai ter na situação política europeia? O efeito que vai ter vai depender de qual for o comportamento do centro-direita e da direita tradicional. Se quer abrir a porta ou continuar a abrir a porta, como tem feito às políticas de extrema-direita, como o fez muito antes da extrema-direita estar no poder, ou se faz uma demarcação clara e a extrema-direita aí terá o peso que terá, que será na ordem dos 15%, 20%, o que seja do Parlamento Europeu. Aí, o Parlamento Europeu com 15%, 20% de extrema-direita é uma realidade absolutamente diferente. É uma realidade diferente, volto a dizer, dependendo daquilo que for a posição. Vamos lá ver uma coisa. Não diria que o mais provável, olhando para as dinâmicas políticas que costumam acontecer, é que o centro-direita
tente, como reação, começar a absorver parte do discurso da extrema-direita. É isso que costuma acontecer. Procuraram já fazê-lo, já começaram a fazê-lo e agora resta saber se têm coragem ou não para fazer ruptura com isso. Porque procuraram fazê-lo, teoricamente, para neutralizar a extrema-direita e impedir o seu crescimento. Não só não neutralizaram, como naturalizaram o seu discurso e deram uma legitimidade democrática que não tinham e que tem permitido o crescimento e o reforço cada vez maior da extrema-direita. Eu acho que essa questão está mais nas mãos da direita, digamos, tradicional e do centro-direita do que propriamente da extrema-direita. A extrema-direita estará encantada da vida, claro, que lhes abram a porta e que lhes deem umas vestes democráticas, mesmo que os valores que defendam sejam antíteses da democracia. Agora, dependerá, como é óbvio, do que é que a direita e o centro-direita decidirem fazer. Eu não sei quantos Orbáns aguenta mais o Partido Popular Europeu. Estão a dar uns passos para o retirar, não é? Com certeza, mas dar os passos é matéria simbólica. Coisa que parece que o ajuda na Hungria. Dar os passos é matéria simbólica. Quando se efetivar, podemos conversar sobre o assunto, tenho dúvidas que se possa efetivar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto Salvini é ser aceito no Partido Popular Europeu ao lá próximo, mais do que ficar acantonado numa qualquer aliança que de forma muito contraditória se chama de uma internacional nacionalista, não é? Deixa-me voltar para Portugal, ligado à Europa. O Bloco de Esquerda disse que Passos Coelho e António Costa eram muito semelhantes no que toca à sua relação com a banca. E sobretudo por causa do novo banco. Mas se olharmos com atenção, o que há realmente em comum, mais uma vez, são as ordens da União Europeia que são acatadas, ou seja, quer a resolução do novo banco, quer não entrar para a esfera pública, quer até a venda do Banif para o Santander. Sim, mas não estava escrito nas estrelas que tinha que ser assim. Repare-se, em relação ao Banif, a decisão foi tomada a correr precisamente para evitar que nós entrássemos no novo ciclo, que em janeiro de 2016 iniciava, que era com um novo mecanismo europeu de resolução bancária. E, portanto, aí houve claramente uma pressão para se evitar entrar nesse novo ciclo. Em relação a outras questões, até mesmo da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos ou a venda do novo banco, por que razão é que os governos têm que acatar, ou o Banco de Portugal tem que acatar, indicações até de quem deve ser o comprador, em que termos é que deve ser feita? Mas na Caixa Geral há uma coisa que tem que acatar, que é tratar a Caixa Geral como se não fosse um banco público. Isso tem que acatar segundo as regras europeias. Não necessariamente. Não necessariamente. O processo de recapitalização não tinha de forma nenhuma, mesmo dentro das regras europeias, que passar pelo favorecimento dos privados que foi feito. Aí o que existe tem a ver com uma lógica da União Europeia, sim, mas uma lógica da concorrência, sim, mas existe uma disponibilidade total. A Caixa Geral de Depósitos supostamente era para ser privatizada e conseguiu-se. Mesmo sendo isso verdade, isto demonstra uma perversidade do projeto europeu. É que ele permite a governos que supostamente são de esquerda fazer políticas que não são de esquerda, responsabilizando a União Europeia e não eles próprios por essas escolhas que fazem. Isso, quanto mais não seja, se não fosse por outra razão, a União Europeia tem essa qualidade para as políticas contra as quais a Marisa está. Estou de acordo que isso acontece muitas vezes, mas, sinceramente, não está escrito nas estrelas que estes governos têm que ter este comportamento alegremente deslumbrado. Qual é que acha que era a melhor solução para o novo banco? A solução para o novo banco teria sido a nacionalização, como é óbvio. E escusamos de estar aqui a ter toda a conversa mais uma vez e a repetição da nacionalização dos prejuízos e de privatização das coisas positivas, porque, aliás, o contrato que foi assinado em relação ao novo banco com a Lone Star já previa precisamente isto que está a acontecer, que em caso de haver problemas, seria mais uma vez o erário público a ser chamado para responder a esses problemas. Isto não é nenhuma novidade, isto já estava no próprio contrato e, portanto, também não é dizer que tínhamos razão, estava no contrato, já sabia que ia ser assim, teria que ser nacionalizado e havia margem de manobra suficiente para poder tentar impor essa solução. Para alguém que seja muito crítico da União Europeia, qual é a razão para votar no Bloco de Esquerda e não no PCP? Eu creio que há várias razões, mas desde logo eu creio que nos últimos tempos o trabalho que fizemos, o caminho que foi feito em relação ao Tratado
orçamental, ou, por exemplo, na própria questão das sanções e do que foi o processo de sanções e o papel que aí tivemos. Obviamente que também se pode dizer que esse papel tinha a ver com o facto de eu ser a única portuguesa que tinha direito a voto nesse processo, por ser coordenadora da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, mas que foi um papel importante. Ora, o que eu acho é que a nossa posição é crítica, não deixa de o ser em relação a esta forma de integração, mas não deixamos de exercer a nossa influência sempre que podemos. E acha que o PCP deixa? De certa maneira, sim. Porquê? Não sei, terá que lhes perguntar. Não, mas não é porque é que deixa, é porque é que acha que deixa. Em que é que o PCP deixa de exercer a sua... Não, no tipo de batalhas que escolhe, as difíceis não são necessariamente para ser travadas, ou seja, por exemplo, neste momento estamos na negociação do Programa Europeu de Investigação e de Inovação, do qual dependem muitas instituições portuguesas para o financiamento não só das suas atividades científicas, mas até mesmo para o pagamento de salários de grande parte da comunidade científica em Portugal. Eu não tenho nenhum problema em sentar-me à mesa de negociações, como tenho estado nas últimas semanas, e estamos agora prestes a fechar a negociação, e de conseguir, num programa que tem sérias limitações, mas de conseguir lutar pela implementação nesse programa de medidas como sejam salários mais justos e dignos, um combate à precariedade dos investigadores, aceitar licenças de maternidade ou de paternidade, continuar a haver investimento... E o PCP não está nesse combate? Nessas negociações, não. Porquê? Porque se recusa a sentar? Não, eu acho que nós escolhemos dossiês diferentes, ou seja, há batalhas, por exemplo, de caráter legislativo, seja a Diretiva de Medicamentos Falsificados, seja isto, seja outras, seja esta questão que estava a falar da investigação e da inovação. Acho que há aquela sensação de que é sistematicamente sujar as mãos com o inimigo. Eu acho que se nós temos a capacidade de estar, e por muita divergência que tenhamos, e que é seguramente enorme, e crítica, mas se nos processos que vão decorrendo conseguirmos introduzir... Está a dizer que o Bloco é mais pragmático nessas coisas do que o PCP? Não sei se é mais pragmático ou não do que o PCP. O que eu estou a dizer é que se há uma batalha para enfrentar, eu seguramente não me vou encolher só para a seguir dizer que tinha razão. Eu já sei que o projeto da União Europeia é um projeto de integração muito desigual e em sério risco de fragmentação. Mas enquanto lá estiver, seguramente que vou a todas as batalhas. E qual é o objetivo do Bloco de Esquerda nestas eleições? É o melhor resultado possível, já sei, mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo realista? O objetivo realista nessas eleições é reforçar a representação, mas não a quantifico de forma nenhuma porque me sinto incapaz de fazê-lo e nunca fui muito famosa a fazer essas contas. Muito obrigado, Marisa Batias, por esta entrevista. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.